construção, na casa aberta em permanente construção. Olá, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos, sintam-se convidados a entrar com a gente no Casa Aberta, que você escuta a partir de agora na Universitária FM. Eu sou Ismael Furtado e estarei com vocês nesta tarde de sexta-feira 13, com um programa produzido por Natiele Silva. O Casa Aberta é uma iniciativa da EIDEA, nossa Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica, em uma parceria com a Rádio Universitária FM. E antes de começar o programa de hoje, vamos trazer algumas novidades que irão acontecer ao longo dos próximos dias na UFC. É a hora da nossa agenda com a Natiele Silva. Boa tarde, Natiele. Boa tarde. Na próxima quarta-feira, dia 18 de abril, acontecerá o terceiro encontro Cine Cena Social 2018.1, com a apresentação do filme Adeus Lenin. Logo em seguida, haverá um debate com a professora Clarice Zinstanskins, docente da UFC. O encontro acontecerá no auditório da Faculdade de Educação da UFC, às 18 horas. Você está mais que convidado a participar. No dia 23 de abril, acontecerá mais um evento da Casa, o Seminário Pedagógico sobre Avaliação de Aprendizagem. Vem com o tema Subsídio para uma Prática Educativa, Crítica e Construtiva, que será ministrada pelo professor Cipriano Carlos Lucchesi. O evento será realizado no auditório da FEAC, das 9 às 12 da manhã. Se você ficou interessado, visita a nossa página no Facebook, Casa UFC, que lá você irá encontrar o formulário para inscrição e mais informações. E sintam-se convidados a participar. Natiele, desculpe de interromper, porque eu quero chamar a atenção do nosso ouvinte para a oportunidade rara que é a presença do professor Cipriano Lucchesi em Fortaleza. É uma grande chance para todos os educadores, docentes, para toda a comunidade acadêmica da UFC ouvir, ver de perto o professor Cipriano Lucchesi, um dos grandes nomes da educação brasileira, principalmente na área da ludicidade e também da avaliação. Então é uma oportunidade muito grande, uma oportunidade rara. O professor Cipriano Lucchesi vem a Fortaleza em atenção muito especial ao programa Casa, ele que acompanha esse trabalho desenvolvido aqui pela EIDEA ao longo dos últimos anos aqui na UFC. Então eu reforço o convite da Natiele para que você se inscreva, acesse o Facebook Casa UFC e se inscreva e participe do seminário, da palestra com o professor Cipriano Lucchesi. Ok, Natiele? Era isso que eu queria chamar a atenção aí. Você pode continuar na agenda, que tem muita coisa aí por acontecer nos próximos dias. Pois é, amanhã, dia 14 de abril, a Casa de Artes estará realizando no foyer do Teatro José de Alencar, às 17 horas, um recital de violoncelo com o professor Fred Nable, da UFRN, e ainda contará com a participação do professor Vitor Duarte no piano e o grupo de violoncelistas da UFC. Estão todos convidados a participarem deste momento. A Casa de Gestão da EIDEA está organizando o workshop sobre o Sistema Eletrônico de Informações, SEI, direcionado ao corpo docente da Universidade Federal do Ceará. O workshop contará com 3 turmas. A turma A, nos dias 16 e 17, B, nos dias 23 e 24 e C, nos dias 26 e 27. Todos no mês de abril, possuindo 30 vagas cada. O objetivo geral do programa é capacitar os docentes da UFC para a utilização do SEI. Então, se você é um docente da UFC e sentiu interesse no tema, basta acessar a página no Facebook Casa UFC e lá você encontrará todas as informações para a inscrição. Ok, muito bem, Natiele. Essa é a agenda, você se ligou aí na agenda da casa. Muitas oportunidades e eventos para você participar, especialmente aí a palestra com o professor Cipriano Lucchesi. Mas o Casa Aberta de hoje traz como tema de discussão PASSE, o Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis da UFC. O PASSE é um programa de bolsas de monitoria da Escola Integrada de Desenvolvimento e Inovação Acadêmica,
a nossa ideia e tem como principal objetivo colaborar no combate à evasão discente e, consequentemente, melhorar a taxa de conclusão nos cursos de graduação da UFC. A proposta central do PASSE é a formação de células de aprendizagens criadas pelos próprios estudantes. Isso é uma coisa muito interessante que a gente vai destacar bem aí, esse protagonismo estudantil do corpo discente da UFC. E essas células são criadas a partir de problemas identificados em seus cursos. Cada célula tem um facilitador, que é um aluno bolsista. Existem várias células estudando diversos saberes, campos do conhecimento, disciplinas, e aí construindo uma universidade com a juventude como protagonista, o que é muito interessante. Quero explorar bem esse assunto. O programa, o PASSE, estimula a formação de células estudantis de aprendizagem cooperativa no âmbito universitário, e com isso há um encorajamento mútuo entre os alunos da graduação no enfrentamento de problemas acadêmicos e extraacadêmicos, contribuindo assim para um melhor rendimento e aprovação em disciplinas da graduação. Muito interessante isso. E para conversar com a gente hoje aqui sobre esse assunto, tenho o prazer de receber o professor Hermani Vieira, ele que é diretor do Programa de Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis, o nosso PASSE aqui da IDEA UFC. Ele é doutorando em Educação pela Universidade Federal do Ceará, possui mestrado em Educação também pela UFC e é graduado em Teologia pelo Seminário Teológico de Fortaleza e em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui o professor Hermani Vieira. Boa tarde, seja muito bem-vindo ao Casa Aberta. A casa é sua, professor Hermani. Obrigado, Ismael. É uma alegria poder voltar aqui e compartilhar um pouquinho do que é o PASSE. O PASSE é um programa que tem atingido dimensões muito grandes, tem tido resultados muito positivos e, por incrível que pareça, pouca gente conhece. Opa, mas vamos ajudar que mais pessoas conheçam hoje, fazendo um programa todo dedicado a essa temática. Também aqui com a gente, os estudantes Ana Thaís Cavalcante, Alícia Moreira e Raíza Rodrigues. 3 estudantes, 2 do curso de Direito e uma outra do curso de Química. Daqui a pouco elas vão se apresentar para vocês. Então, boa tarde, meninas, sejam muito bem-vindas. Boa tarde. Opa, Obrigada. que bacana, dá um coral afinado aqui, das nossas estudantes. É um prazer, o programa fica bonito, fica leve, fica interessante com a presença dos estudantes. Professor Hermani, eu queria que o senhor me falasse um pouquinho sobre o que é essa coisa de aprendizagem cooperativa. Então, a aprendizagem cooperativa é uma metodologia, né, que foi desenvolvida assim, vamos dizer assim, de forma mais estruturada da década de 70 para cá. Obviamente que a gente vai ver ao longo da história muitas pinceladas de ações cooperativas, né? Até esses dias eu estava comentando com a Marta, minha esposa, um livro que ela estava lendo, e o autor dizia que na história da humanidade, o grupo que prevaleceu foi o que trabalhava cooperativamente, né? E ao longo da história, então, ações assim na educação foram acontecendo. Nós tivemos, desde 1500, alguns autores que procuraram trabalhar essa ideia, né? Na Inglaterra, na 1700 e pouco, nós tivemos também um professor que, por carência financeira, ele acabou chamando os que sabiam mais para ensinar os que sabiam menos. Então ele tinha 200 alunos na sala e esses alunos então trabalhavam de forma cooperativa e de forma solidária também. Ele é chamado de ensino mútuo. E isso aí foi crescendo, foi tentado implantar no Brasil, mas você sabe que no Brasil as coisas não são tão fáceis. Você vê, Ismael, levaram 100 anos e não conseguiram implantar. Tentando tem um fazer conjunto isso. assim tão vasto, de um século de tentativa. De um século de tentativa do ensino trabalhar com mútuo. ensino mútuo. E aí depois foi também para os Estados Unidos, fizeram algumas coisas lá, mas na década de 70, 2 irmãos, Roger Johnson e David Johnson, eles com seus colaboradores, eles começaram então montar essa estrutura que eles acabaram resumindo e focando em o que eles chamam de 5 pilares. São 5 pilares mestres que definem o que é a aprendizagem cooperativa. Existem muitas formas de estudo. Existe a chamada colaborativa, a própria que a casa usa, né? A aprendizagem significativa, né?
Existem várias metodologias que às vezes se assemelham, mas a aprendizagem cooperativa ela é definida em cima de 5 pilares. Quais são esses pilares? Vamos listar aqui. O primeiro deles a gente chamaria de interdependência positiva. Eles descobriram, através de um estudo de um outro pesquisador, que a nossa sociedade ela geralmente trabalha em cima de interdependências. Ela pode ser positiva, negativa ou neutra. A neutra é o individualismo, tanto faz. Se você vai ou se não vai, o que importa é que eu vá. A negativa é a competitiva. Se for preciso, eu vou passar por cima de você, mas eu quero chegar lá no meu objetivo. E na positiva, interdependência positiva, é a cooperação. Se a gente for junto, nós vamos chegar mais longe, né? A ideia no passe, por exemplo, não é descobrir quem é o melhor da classe, mas quem é o melhor para a classe. Numa classe tem 40 alunos. Quantos podem passar? 40. Por que alguém tem que ficar para trás? Então, a ideia não deveria ficar ninguém para trás. Não deveria ficar ninguém. E se você sabe um pouco mais de cálculo e eu sei um pouco mais de química, por que eu não posso ajudar você nessa área e você na minha área? É o que o passe proporciona, né? Então, o segundo pilar é a ideia da responsabilidade individual. Quando a gente fala de responsabilidade individual, a gente está falando de uma meta coletiva. E qual é a minha participação para a gente chegar lá? Então, nós estamos um grupo de estudo. A gente vai estudar cálculo 2. E você ficou de trazer a lista. Você não traz? Não dá para estudar. Então, a gente tem que tentar criar um jeito de que você tenha condição de trazer a lista. Então, a gente se une para que as responsabilidades individuais apareçam em prol do grupo. Para que isso aconteça, um terceiro pilar são as habilidades sociais, que elas são aprendidas. Tipo assim, cada um tem a sua hora de falar. Então você levanta a mão, pede a sua palavra. A gente procura focar, quando você vai discutir, na ideia e não na pessoa. E aí eu vou tentar argumentar. Por exemplo, você pode defender uma causa e eu ser contra a causa, mas eu não sou contra você. Continuamos amigos. Isso é muito importante nesse Brasil polarizado de hoje. Pois é. Isso é uma necessidade, professor. É a ideia de a gente tentar encontrar consenso e não maioria. Porque no consenso, o que vai acontecer? Nós vamos entender que para esse momento, essa é a melhor solução. Que não é a sua, que não é a minha, é de outro. Mas para esse momento a gente concorda que a gente vai investir nisso. Quando você faz maioria e minoria, você tem uma minoria perdedora, que muitas vezes vai jogar contra. Então, nas habilidades sociais, você vai aprendendo a trabalhar com o outro, a resolução de conflitos, a mediar essas coisas. Esse é o terceiro pilar. O quarto pilar é a ideia da interação promotora, ou interação face a face. É eu dizer, na sua cara, que eu gostei do que você fez, que eu achei legal a sua ideia, eu dou suporte a você. Não é simplesmente eu gostei, mas não falo. Eu gostei e falo. Então é uma hora de que eu estou dando apoio, estou dando suporte a você. Você não conseguiu fazer o negócio, mas as nossas relações são legais. Então eu entendo que você não conseguiu por questões externas. O ônibus quebrou, você teve problema de saúde em casa, precisou cuidar de alguém. Então eu te dou esse suporte. Isso é a interdependência não, a interação promotora, né? E a última é o processamento de grupo. Tudo que a gente faz, a gente avalia. Deu certo? Não deu certo? Foi bom? Não foi bom? O que a gente pode mudar? Então a gente trabalha muito, voltando para aquela primeira ideia, de uma meta coletiva. Eu tenho uma meta coletiva. Para isso eu tenho um projeto. Eu quero, por exemplo, a Raíssa vai falar um pouquinho da célula dela depois. Ela tinha uma ideia, vamos passar na disciplina, é uma disciplina difícil. E nessa caminhada ela fez um projeto. E esse projeto, então, está dando certo? A gente tinha planejado isso. Eu acho que a gente podia mudar. Então, o processamento de grupo feito sistematicamente, toda reunião que termina a gente faz o processamento de grupo. E aí, tem muitas formas de você analisar, mas uma que a gente mais usa são 3 palavras, 3 frases. Que bom, que pena, que tal. Fizemos uma reunião aqui, por exemplo, final do nosso programa de rádio. Vai ter uma avaliação. Vamos fazer um processamento de grupo aqui, né? Aí o que deu certo? O que foi bom?
o que a gente podia mudar? Porque a gente vai estar pensando no próximo já. Isso aqui não deu certo. E isso aqui, o que a gente pode propor, então, que tal? Né? Esse é o nosso processamento de grupo. Esses 5 pilares definem a aprendizagem cooperativa, que na visão deles, e nós concordamos com essa ideia, a aprendizagem cooperativa vai se caracterizar quando esses 5 pilares estiverem juntos. Você sabe que o PASSE veio do PRESSE, professor Manuel de Andrade. Essa é uma outra coisa que a gente precisa entender, essa articulação aí entre esses núcleos dentro da universidade. Tem o PASSE, tem o PRESSE, tem as escolas, a atuação na escola, todos fundamentados na aprendizagem cooperativa. Só que eu quero só frisar uma coisinha aqui, à vontade, que o professor Andrade, ele trouxe um 6º pilar, a gente chama de inserção tupiniquim, que é a história de vida. Tá, vamos falar sobre isso, quero explorar isso. Isso, os processamentos, os encontros que eles tinham de estudo, eles estavam sempre compartilhando a vida. E a gente, então, tem esse processo dentro do PASSE que gera empatia, que gera relacionamentos, que fortalece as amizades, que vai, então, produzir esses efeitos que a gente tem. Ficou curioso? Está achando interessante, como eu também estou achando? Então liga aí, 33667474, dá a sua opinião, faz aí a sua pergunta para o professor Hermani, para as nossas estudantes, a Ana Thaís, a Alícia Moreira e a Raíssa Rodrigues. E agora chegou a vez das meninas. Meninas, eu queria que vocês me contassem a história de vida de cada uma quando a sua história de vida se cruza com a aprendizagem cooperativa. Quando vocês conheceram a aprendizagem cooperativa e ela se fez presente na vida de vocês? Quem começa? Quem começa? Estão todo mundo olhando uma para a outra, né? Vamos ver quem começa. Tá, eu sou a Thaís, da Química, e a aprendizagem cooperativa já era bem participativa na minha vida, porque, graças a Deus, eu sempre tive professores muito bons e que utilizavam na aprendizagem cooperativa, mesmo não sabendo. E quando eu entrei para a faculdade, isso no colégio, né? Quando eu entrei para a faculdade, eu percebi que havia muito individualismo, sabe? E que isso não era sentido só por mim, era sentido tanto pela comunidade, por toda a comunidade acadêmica. Porque era uma competição muito grande entre os cursos, na minha sala mesmo, era como se só uma pessoa poderia tirar nota boa, enquanto as outras não tirariam, e aí no mercado de trabalho, aquela pessoa se sobressairia, e então os outros tanto faz, entendeu? Era uma competição mesmo. E eu achava isso horrível, porque quanto mais profissionais capacitados, melhor. E se tanta gente tem conhecimentos tão diferentes, por que não unir todos esses conhecimentos e aí ter profissionais cada vez mais qualificados? Eu conheci a aprendizagem cooperativa do PASSE, a metodologia que o PASSE usa, com um amigo meu, que já fazia 2 anos que estava no PASSE, e ele só falava coisas incríveis. Enquanto eu via nas outras bolsas que havia também algum individualismo, alguma competitividade. Nossa! Como é que pode uma bolsa ser tão divertida, ser tão prazerosa, trazer uma metodologia tão incrível? Aí eu participei da seleção, e na seleção eu estava com problemas pessoais, mas no primeiro dia eu me identifiquei tanto com a bolsa que eu continuei lá e queria conhecer cada vez mais a aprendizagem cooperativa. Depois eu fiquei 1 ano como articuladora de célula, me apaixonei cada vez mais. Eu acredito que a gente tem que estar numa bolsa, tirar cada vez coisas melhores da bolsa. A gente só muda de bolsa ou muda de mercado, de trabalho, de funções, quando você já aprendeu tudo. Então, eu fiquei como veterana nesse ano, e agora eu sou da Comunicação e Marketing, a comissão do PASSE. Muito bem. Quem mais agora, na sequência? Oi, boa tarde, meu nome é Alícia, e eu sou do curso de Direito. E o PASSE, ele é muito, muito presente nos cursos da UFC do PC, do Porangabuçu, lá é bem mais divulgado. No Direito, eu conheci ele por meio da Raíssa, que ela está aqui até presente com a gente, porque ela já era de outro curso, ou seja, ela conheceu o PASSE em outro momento. E como a gente era próxima, ela me apresentou o programa. Aí eu, tudo bem, vou me inscrever para conhecer. E desde a seleção, você já se surpreende com todo o conteúdo que existe no programa. Você se sente tão presente desde esse primeiro momento, antes de você ingressar, né? Aí,
Hoje a gente percebe muito a diferença disso na minha personalidade também, na dela, que lá no curso a gente vê muito, as pessoas não se olham, não se percebem. Você não vê o indivíduo que está com você como um amigo, um colega. Muitas vezes ele é visto como um concorrente, aquela pessoa que vai estar sentada do seu lado num concurso. Só que não é isso, não é isso. E o passe mostrou isso pra gente. Aquela pessoa pode ser a que vai fazer chegar mais longe no concurso. A gente tem que ver muito isso. A questão da interdependência. Eu preciso do outro da mesma forma que ele precisa de mim. E com a responsabilidade individual de cada um de nós, a gente vai chegar lá. E é muito interessante ver isso. Por exemplo, essa semana mesmo, eu sou da comissão agora de apoio interno e eu entrei ano passado como articuladora. E esse ano mesmo eu fui com alguns articuladores divulgar a célula dele na sala de aula. E enquanto a gente divulgava a célula, o professor ele se mostrou surpreendido com a ideia do programa. E ele perguntou, esse programa é novo? De onde é esse programa? Aí eu disse, professor, esse programa ele já existe há alguns anos e ele é conhecido dentro de toda a UFC, ele é aberto para todos os alunos. E ele se questionou por que ele nunca ouviu falar disso. E seria maravilhoso se todos os cursos eles tivessem o conhecimento do programa, a forma que o programa acontece e a ideia dos pilares, assim, mesmo que não sejam para os alunos entrarem na célula, entrarem como articulador, mas seria bom se fosse distribuído isso, a questão do conhecimento da metodologia, porque não é só por um bolsista do passe, um membro de célula que ela é interessante para todos os alunos da universidade, porque a metodologia ela não é do passe, ela é uma metodologia que o passe utiliza e que seria bom que todo mundo utilizasse essa metodologia. O passe, ele é a metodologia, mas não é só dele. Seria bom se muitas pessoas aderissem isso para elas mesmas. E muitos articuladores têm a célula e eu não tenho uma ideia de uma célula a desenvolver. Aí eu pensei em participar de algum, mas eu já deixei em aberto, que eu queria muito fazer a minha. E eu disse, se alguém tiver uma ideia, que quiser utilizar a metodologia, quiser criar a célula, chega e diz que quer criar, que a gente cria um projeto. Seria bom isso, que as próprias pessoas que não são tivessem as ideias. Olha, eu queria uma célula disso, eu queria participar, eu quero aplicar a metodologia, eu quero sentir os resultados. Isso é muito interessante. Seria bom se toda a UFC pudesse sentir esse prazer que é fazer parte do passe e utilizar a metodologia. Que tal ampliar a comunicação sobre o que é o passe Com lá certeza. no curso de Direito? Anotado. Na Faculdade de Direito. A gente está fazendo isso. Sempre assim, sempre que eu vejo alguém... Eu fiz isso muito no grupo do Facebook. Gente, vem pro passe, vamos conhecer o passe. Principalmente as pessoas do primeiro semestre que são recém-ingressas e seria uma experiência maravilhosa passar pelo que eu passei, porque várias pessoas passam em todos os anos, quando entram novos alunos, novos articuladores, essa experiência é maravilhosa. A gente percebe na fala da Alice o quanto ela está satisfeita com os resultados do trabalho dela no passe. E deixa eu só fazer um adendo sobre isso, né? Não foi fácil, né, Alice, montar a sua célula no ano passado. Ela encontrou bastante dificuldade com esse individualismo lá, né? Mas ela conseguiu, perseverando, insistindo e tudo mais. Acabou montando uma célula diferente. Depois ela vai falar um pouquinho da célula eu quero dela. que ela conte qual é o problema que ela resolveu, né? Isso, Qual foi a dificuldade que ela coletivamente está tentando superar, né? Lá no curso de Direito. Agora eu queria ouvir a Raíssa. Boa tarde, meu nome é Raíssa, eu sou do 6º semestre do curso de Direito. Reiterando um pouco do que as meninas falaram e do que o Hermani, eu acredito que a metodologia de aprendizagem cooperativa ela é necessária para a universidade. Por quê? Porque ela vem justamente em contraponto a esses métodos que são mais tradicionais na universidade, que prega a competição, a competição. E é muito relevante a gente trabalhar com os pilares em grupo, com foco numa meta coletiva, que é justamente isso que o passe quer da gente, não só dentro do programa, mas a gente tem vários objetivos como comissão de expandir esse programa para quem não é do passe. É como que a Alicia falou, a gente tem uma luta diária em levar esse programa para dentro da Faculdade de Direito, que é um curso historicamente muito competitivo. E a gente sabe que isso acontece no CT, em algumas engenharias, e é uma problemática que a gente precisa realmente tentar resolver, e não em si também, não só com os alunos, mas também trazer essa metodologia para os professores. É muito importante.
Ano passado, a gente teve alguns projetos para tentar levar essa metodologia para alguns professores do CT. E a gente realmente busca um sucesso nessa metodologia através dos professores, para que eles transmitam também isso para diversos cursos, enfim, tanto do PC quanto do Porangabuçu. E outro objetivo que eu vejo muito no passe é tentar unir os cursos, porque a gente sabe que existe o Porangabuçu, existe o Benfica, existe a Faculdade de Direito e o PC. E muitas vezes o passe ele vem integrar algo que antes não era possível. Eu vejo que eu conheci pessoas do curso de farmácia, o curso de odontologia, que se não fosse o passe não seria possível. E essa troca de experiências ela é relevante, tanto para o meu acadêmico quanto para o meu profissional do aluno. A universidade é um mundo, né, de interesses os mais diversos. Aqui você falando em direito e eu pensando em medicina. Você sabe quantos cursos a universidade tem? Pouco mais de uma centena. Se não me engano, 123. Você sabe quantos representantes a gente tem no passe? 110. Então uma presença aí muito forte. Vamos entender um pouquinho, Hermani. Às vezes fica um pouco confuso. Agora não, o Lima está lembrando que tem um intervalo. Olha, o papo está muito bom, então Casa Aberta vai para o intervalo e volta já. Universitária FM, a sintonia da Terra. Movimento UFC. Integrantes do PET do curso de Administração da UFC. A universidade é ter acesso à pesquisa, ensino e extensão. É poder desenvolver projetos nessas três vertentes. É beneficiar os alunos e a sociedade ao nosso redor. Universidade é ensinar e aprender com os alunos. É um elo entre os alunos e os professores. Nós somos o PET ADM UFC. Nós somos a universidade. Nós somos o Movimento UFC. A universidade não pode parar. Movimento UFC, em defesa da universidade pública. Todos os ritmos, tendências, estilos e sotaques reunidos em um só lugar. De segunda a sábado, a partir de 9h30 da manhã, você ouve Brasil em todos os tempos, na Universitária FM. Universitária FM, a sintonia da Terra. UFC Notícia. Estão abertas as inscrições para o encontro étnico acadêmico Parlas Indígenas, Saberes, Rituais e Culturas Nativas. O encontro ocorre nos dias 19 e 20 de abril, nas áreas 1 e 30 do Centro de Humanidades da UFC no Benfica. Na ocasião, índios e professores vão ministrar aulas públicas acerca de interculturas, identidades, histórias, vivências, cerimônias e canções, dentre outros temas, das sociabilidades indígenas observadas no estado do Ceará. Outras informações estão no portal da UFC. A casa é sua. A casa é sua e está de volta hoje falando sobre o programa de aprendizagem cooperativa em células estudantis, o nosso passe. Hoje aqui com o professor Hermani Vieira e as estudantes de Química Ana Thaís Cavalcante e de Direito Alícia Moreira e Raíza Rodrigues. Professor Hermani, vamos falar um pouquinho aqui sobre metodologia. Como é que funciona? Vamos explicar para o nosso ouvinte, o nosso público, preferencialmente docentes da UFC, mas também um público mais amplo, como é que funciona a aprendizagem cooperativa. Vamos lá, para todo mundo responder isso. Ismael, como eu te falei no começo, a aprendizagem cooperativa, ela tem como objetivo principal fazer com que o próprio estudante tenha autonomia, ele seja senhor dele mesmo no aprendizado. Então, foi com esse objetivo que se criou essa metodologia que, assim, em todo o mundo, assim, todo lugar que se usa aprendizagem cooperativa, ela é usada dentro de sala de aula. O passe é uma experiência fora da sala de aula, que a gente pegou, então, a experiência do Prece, que estudavam lá para entrar na faculdade, e adaptamos, então, juntamos as coisas para usar na universidade. Então, o Prece, ele quer desenvolver essa metodologia com o objetivo de gerar autonomia, protagonismo
e fazer com que eles sejam profissionais bem-sucedidos que saibam trabalhar em equipe aí fora. Que, na verdade, inclusive eu vi uma entrevista do Bill Clinton há alguns anos falando disso. A nossa sociedade hoje clama por pessoas que saibam trabalhar de forma cooperativa. Né? É verdade. Então, o individualismo que se prega na faculdade não é o que se espera lá fora. Ninguém quer contratar um cara que vive sozinho no mundo dele. Quer alguém que saiba trabalhar em equipe. Né? Então, o passe procura criar situações, vivências, e que o articulador, que é o novato que chegou, em que ele possa vivenciar, experimentar isso. Não é simplesmente você tem que saber decorar interdependência positiva, você tem que saber o que é habilidades sociais e tal. Não, ele vivencia isso. E aí nós criamos, então, comissões. E aí eu vou pedir para a Raíssa explicar um pouquinho uma dessas comissões, que é a comissão de formação, em que os estudantes, os articuladores, vão ali aprender como é que eles aprendem, qual é a metodologia, as técnicas que eles usam. Então, Raíssa, vamos lá. Eu passei, fui selecionado aqui para a Bolsa, sou um dos 150 bolsistas do passe agora. Como é que vai ser a minha formação agora? O principal objetivo da formação é formar articuladores em aprendizagem cooperativa. Então, a gente tem um contato mais direto com eles. São 3 horas por semana nas quais eles trabalham esses 5 pilares já citados pelo Hermani, só que não é uma aula. A gente tenta passar isso de uma maneira muito leve e através de oficinas. Então, não seria uma metodologia em que eu estou na frente ensinando. Eu apenas estou ali facilitando. Eu passo o material para eles, eles se dividem em grupos e através de oficinas a gente vai tentando entender como é que são esses pilares e como é que eles podem ser aplicados dentro do curso deles, dentro do campus em que eles estão inseridos e diversas outras particularidades. Por exemplo, fala de um tema que... O que foi estudado essa semana? Pronto, ontem eu dei uma oficina que se chamou Gerenciamento de Equipes. Então, a gente tentou, como a gente já havia estudado os 5 pilares, a gente tentou englobar os 5 pilares dentro dessa oficina e dizer por que é tão relevante a metodologia em grupo e por que a metodologia de aprendizagem cooperativa ela só funciona quando você está em grupo. Aí uma das técnicas que se usa para isso chama-se jigsaw. É uma palavra americana, que a ideia é assim, você tem 20 estudantes na classe, então você divide em 5 grupos de 4 e cada grupo estuda um tema. Aí o tema da turma 1, um dali vai sair para o outro grupo para ensinar o que eles estudaram. Depois ele vai para o grupo 2, para o grupo 3 e nessa troca todo mundo fala e ouve sobre tudo. O professor dá uma introdução, todo mundo estuda, fala e ouve e com isso ele articula, ele elabora e ele aprende com mais qualidade. E aí a participação vai gerar também desinibição. Algumas de vocês não têm cara não, mas alguma de vocês era tímida? Tem uma aqui que é assumidamente tímida, a Alicia. Uma outra comissão que a gente tem, né, que é a interação. A gente tem, eu vou pedir para a Thaís falar um pouquinho, como é que a interação funciona? É um outro grupo que se organiza de outra forma. A interação é um dos momentos mais lúdicos do passe e é para a gente se divertir. Sim, é uma bolsa e a gente pode se divertir sim no que a gente está fazendo. Porque a gente passa... Eu digo que eu moro na faculdade e frequento a minha casa. Porque dificilmente eu estou em casa, eu sempre estou na faculdade. Às vezes nós ficamos tão estressados com o dia a dia da faculdade, em que a gente faz provas, tem que estudar, que tem esse momento de descontração em que podemos brincar. São reuniões para a gente brincar, para a gente se divertir. Tem rodas de conversa, tem jogos, todos trazidos para a aprendizagem cooperativa, ou seja, são jogos que seriam competitivos, mas viram cooperativos. É incrível a interação, é um dos momentos mais agradáveis do passe. Não queria... Todos são, né? Mas a interação, pelo menos para mim, é uma das minhas preferidas e é incrível. Acho que todo mundo gosta de brincar. Né? Pois é, aí sabe o que acontece, Ismael? Na interação, um articulador, ele convive durante um semestre com 60, 70, 80 pessoas diferentes para estar juntos, para compartilhar um pouquinho daquele momento. E isso significa 40 cursos diferentes que ele está convivendo. Veja a riqueza dessa interação. Ele está experimentando a universalidade. Ele está experimentando. Ele não está sabendo que existe, ele está experimentando. Essa é a palavra que a gente mais usa. Né? Aí uma outra atividade, uma outra comissão que a gente tem, que é do apoio à célula. A Raíssa vai falar também um pouquinho do apoio à célula.
O apoio à célula, ele traz todo o suporte para que o articulador ele tenha sucesso na sua célula. E, além disso, muitas células que dão certo, eles vêm e compartilham sobre o momento que está acontecendo a célula deles. Então, eu fiz minha célula tal dia, poxa, aconteceu isso de bacana, eu tive um destaque muito positivo, teve um articulador, um membro de célula meu, que trouxe uma lista de exercícios e eu não pedi, isso foi relevante para o grupo. O apoio à célula, ele traz essas peculiaridades e ele traz instrumentos para que a célula realmente funcione e que ela venha a trazer membros, que ela venha a ter sucesso dentro do programa e fora. Ok. Agora eu queria ver assim, após essa etapa de formação, Hermani, pode complementar, desculpe. Eu só queria falar do 6º pilar que o Andrade trouxe, que é uma outra comissão que a gente tem, é a história de vida. A inserção tupiniquim, ela se traduz numa história de vida. Isso. A gente começa com uma oficina de história de vida. Por exemplo, eu estava conversando com você essa semana sobre isso. Eu conheço você um pouco. Mas eu nunca ouvi nada da sua história. Eu não sei quem são seus pais, de onde você nasceu, nada disso. Mas esse momento que a gente tem, eles se encontram num grupo que fica se reunindo toda semana, esse mesmo grupo. Cada semana um conta a sua história. Então ali... eu começo a entender o seu jeito de pensar, o seu jeito de sentir, porque você contou um pouquinho da sua história. E isso cria empatia. Eu começo a perceber que por trás de todo mundo existem histórias. E eu posso, então, compreender um pouquinho mais. Isso ajuda naquelas habilidades sociais de entender por que um é mais agressivo, por que o outro é mais calado, por que o outro tem medo, por que o outro é muito eufórico. Então, isso ajuda. Essa roda viva é uma coisa interessante. Chama-se roda viva. Roda viva, A gente tem, assim, o objetivo não é esse, mas às vezes a pessoa abre o coração ali e conta dos preconceitos que sofreu, dos bullying que sofreu, entendeu? E ali é um chororô, né? E aí eles se unem e formam ali realmente um grupo, como uma das pessoas definiu hoje, dizendo, para mim o passe é família. Você tece relações muito sólidas, você brinca com a pessoa, você conhece a história de vida dela, né? Você certamente tem muita amizade interessante. São aspectos diferentes que muitos laços fortes. Isso. Né? Aí essas 4 comissões trabalham diretamente com o articulador. E tem outras 4 que trabalham dando suporte. Aí ali você vai falar um pouquinho tanto do apoio interno como do apoio técnico, que são 2 comissões que dão suporte ao programa. Eu sou da Comissão de Apoio Interno. E a Comissão de Apoio Interno ela é responsável por oferecer o suporte administrativo aos articuladores. Isso é como se fosse as necessidades administrativas, eles podem ir recorrer ao apoio interno. No caso, eles precisam de salas para realizarem as células dele. Eles podem ir lá para solicitar ofício. Se eles precisarem receber o certificado no fim do ano, das horas que eles cumpriram no programa, eles também podem ir lá no apoio interno, que a gente solicita aos servidores que sejam elaborados os certificados. Essa é a função do apoio interno. Ele não é tão próximo ao articulador como as outras comissões, como a de formação, de roda viva, mas ele tem uma relevância muito grande, porque todas as necessidades mais burocráticas são sanadas por meio do apoio interno. E o apoio técnico, ele é uma comissão de pessoas que têm um pouco mais de experiência no programa, porque nenhum deles são novatos ou tem apenas um ano como articulador. Eles têm uma experiência maior em comissão, todos eles já foram de alguma comissão, e eles são um apoio para cada uma das comissões dentro do programa. Por exemplo, a comissão de formação tem o seu apoio técnico, a comissão de comunicação tem o seu apoio técnico. Isso é um vínculo direto com o Hermani, com toda a questão administrativa do programa, e eles estão ali para auxiliar no que for preciso. Tanto em função da experiência que eles têm, como da proximidade com a Hermani. Eles conseguem, às vezes tem um problema comum em várias comissões, eles conseguem perceber isso e tentar sanar isso. Aí, mesmo sendo um pouco mais distante dos articuladores, cada um tem a sua relevância. E mesmo sendo distante, acaba não sendo distante. Por exemplo, eu sou do apoio interno, mas eu já visitei formação.
visitei Roda Viva, visitei Apoio à Célula. Nas nossas reuniões gerais, a gente tem um contato com o articulador. Então, essa é aquela coisa. É mais distante em questão de competência, de função. Mas a questão de você gostar daquele vínculo, você acaba indo lá para as atividades porque você gosta. Uma tarde eu estava livre, eu já tinha cumprido meus turnos, tudo. Eu cumpri 7 horas a mais indo para 2 formações e indo para uma Roda Viva. Eu cheguei cansada, mas foi aquela sensação de satisfação. Porque eu não estou obrigada a ir naquelas atividades, mas eu me sinto satisfeita indo e participando. É aquela coisa, a minha recompensa é muito maior, mesmo indo para uma coisa que não é da minha função de apoio interno. Mas a gente busca isso. Certamente, você está expressando aí o seu compromisso, né, e a sua alegria de fazer parte desse projeto. Eu queria entender, assim, onde é que a aprendizagem cooperativa ela vai atuar na solução de problemas que estão lá na sala de aula? Por exemplo, a gente tem um curso que tem um elevado índice de reprovação numa disciplina, que a gente pode aqui, só ilustrando, por exemplo, cálculo e engenharia. Como é que a aprendizagem cooperativa pode intervir diretamente numa questão como essa aí, que se repete em vários cursos? Há vários cursos em que existem disciplinas que são verdadeiras barreiras, que promovem a evasão indiretamente, né? Como é que a célula atua nessa questão? Se alguém quiser contar a sua experiência, porque próximo aí pode contar também. Vamos lá. Certo. Eu vou introduzir a ideia e depois elas vão contar a experiência delas, né? Ótimo. Então, como a gente tem comentado, o passe, ele não é ainda muito conhecido por muita gente. Por quê? Uma das nossas preocupações é que o professor não se sinta invadido. Cada professor tem a sua metodologia, tem a sua didática, tem o seu jeito de ensinar. E o passe está se propondo a ajudar o articulador, a dar a ele autonomia, sem interferir na sala de aula. Então, a gente incentiva a eles tratarem com as disciplinas que eles vão precisar tratar e que são as mais complicadas, para que eles possam, juntos, conseguir passar. Um dos bolsistas me contou que numa disciplina da Civil, eu não me lembro o nome, termodinâmica, alguma coisa assim, que ele estava fazendo, naquele semestre, tinham 35 alunos na classe. Só 8 passaram. Desses 8, 5 eram da célula dele. Então, a contribuição foi, assim, concreta, em ajudá-los. Não teve nenhuma interferência dentro da sala de aula. Eles, no começo do semestre, eles divulgam. Pessoal, a gente vai montar uma célula usando a aprendizagem cooperativa para estudar e tal, quem quer vir, né? Mas é uma célula que envolve responsabilidade pessoal, né? Habilidade, não é simplesmente assim, eles não são monitores de disciplina. Isso é importante, pontuar isso. Eles não são monitores de disciplina, eles são monitores de aprendizagem cooperativa, eles vão ensinar a metodologia. Agora, vai estudar cálculo? Cada um vai contribuir um pouco com isso. E se for preciso, vamos até chamar alguém para ajudar a gente. Entendeu? Mas a ideia é de crescer na autonomia. Então, eu queria que elas então contassem um pouquinho sobre as suas células, como é que foi a Thaís, que célula... é da Química, né? A experiência da Thaís é extremamente interessante, Rica. Porque até onde eu pude perceber, a célula é uma resposta a uma necessidade. Isso. Aí, também, só um detalhezinho antes de ela falar, é que a nossa proposta para eles é o seguinte: a gente quer ensinar você a aprendizagem cooperativa. Use como você achar melhor. Eles podem fazer outras células. Por exemplo, se ele quiser estudar Química das Estrelas, pode estudar, não tem problema nenhum, desde que ele use a aprendizagem cooperativa. Porque isso vai ajudá-lo na vivência com a metodologia, certo? Agora, a gente incentiva e prioriza a ideia de uma disciplina, para que ele possa ter mais sucesso acadêmico. Legal. Bom, a minha célula era de Química Analítica, qualitativa, e eu tive uma certa dificuldade de conseguir membros, mas no primeiro dia já apareceu 15, que eu fiquei extremamente feliz, porque é meio complicado isso, mas as células não podem ter um número excessivo de membros, porque quem está facilitando vai sentir uma dificuldade, porque o facilitador, como o Hermani falou, ele não é um monitor, ele vai facilitar, como o próprio nome já diz, ou seja, ele vai ser aquele elo entre trazer a aprendizagem cooperativa para aqueles estudantes. Na minha célula, tinha 10 participantes que tinham vindo da UES,
no meu curso, que é Química, né, tem uma separação entre bacharel e licenciatura. E os estudantes de bacharel e os de licenciatura não se dão bem. Tem uma concorrência interna dentro sim. das duas vertentes do curso, né? E nós não sabemos como começou isso, sabe? Mas, então, eles já tiveram aquela dificuldade de conversar com os alunos da licenciatura, porque eles faziam cadeiras com os alunos da licenciatura, e eles eram do bacharel, ou seja, já tinha uma certa barreira. E eles, como eles vieram da UES, eles não conheciam ninguém, então eles se fechavam naquele grupo, eles não tiravam dúvidas na sala de aula por timidez, ficar com medo de os professores serem diferentes e tratarem eles mal. Enfim, no primeiro dia da minha célula, eles chegaram e existe um negócio no PAS chamado quebra-gelo, que para a gente começar a estudar, a gente faz um quebra-gelo que é sempre diferente. É como se fosse uma brincadeira para a gente se conhecer melhor e aí estudar de uma forma efetiva. Que é meio complicado, né? Você estudar com alguém desconhecido, sem nem saber o nome, sem nem saber como é que a pessoa é. No quebra-gelo, todos os alunos da UES falaram das dificuldades que tiveram quando chegaram na UFC. E com o passar do tempo da célula, depois desse desabafo, depois dessa conversa, depois de tanto estudo, a professora veio me falar que os alunos começaram a perguntar na sala de aula. E uma cadeira que tinha muita dificuldade, que era Química Analítica, eles começaram a passar e com notas boas. Eles tiveram um avanço gigantesco. E aí eu fiquei pensando, nossa, só pelo simples fato daquele desabafo, só de trazer aprendizagem cooperativa, só deles estudarem juntos e com alunos que também era da licenciatura, porque na minha célula era mista, eles aprenderam de uma forma mais efetiva e eles passaram a ser alunos mais protagonistas na sala de aula. Que foi incrível. Resultado muito interessante. Alguém mais quer contar aí da sua experiência? A minha célula, ela historicamente é de uma disciplina que é muito complicada na faculdade, que foi feita de processo civil 1. E é muito interessante porque os meus membros, eu nem antes deles conhecerem, eles achavam que era uma monitoria. No começo eu expliquei que não era, que era uma metodologia diferente do que a gente via na sala de aula. E com o decorrer das semanas, eles foram internalizando isso com eles e foram entendendo a questão do protagonismo. Na prática, como é que funcionava. No decorrer das semanas, eles começavam a levar material sem eu pedir, levavam lista de exercícios, e a gente começava a resolver, e cada um ficava responsabilizado por uma coisa. E isso tirava o peso de que eu seria a monitora, porque eu não sou a monitora da disciplina. Eu estava ali facilitando, tentando articular uma célula de estudo que desse certo, aplicando a metodologia que, para mim, era viável, porque eu estava aprendendo aquilo na minha formação. E a minha célula foi muito efetiva, eu consegui uma aprovação muito grande na disciplina, que é uma disciplina muito, muito complicada, e deu muito certo durante o ano inteiro. Ok. Você quer contar também sua história? Ok, tá bom. Eu queria mandar aqui um abraço para o professor André Pinheiro, ligou 3366-7474, que é a professora do SMD. Andréa foi criadora aqui do Casa Aberta, produtora nos primeiros anos. André, um abraço para você, para o Flávio, para o nosso querido Flávio Paiva, e ela pergunta aqui, como professora, Hermani, como é que ela pode implantar nas suas turmas a aprendizagem cooperativa? Professora, boa tarde. A aprendizagem cooperativa ela foi inicialmente criada para ser em sala de aula. Então, você dificilmente vai encontrar qualquer material, pesquisa, qualquer coisa assim, do jeito que a gente usa. Eu estou fazendo meu trabalho de doutorado e não existe, nem no Brasil, nem publicado no meio internacional, não existe. Só existe de experiências dentro da sala de aula, né? E dentro da sala de aula a gente tem muito material. Inclusive, nós podemos compartilhar alguns livros, alguma coisa assim, que poderiam orientá-la de como transformar a sala dela em uma sala de aprendizagem cooperativa. O professor Manuel Andrade, ele dá muitos cursos para professores. Como o foco dele é também agora o ensino médio, então tem muitos professores que estão participando de curso de treinamento com ele sobre o uso da metodologia, né? Que ela é assim, alguns professores falam assim, mas é muito complexo e não sei o que lá e tudo mais. Não, quem leva uma classe a sério, não é mais complexo, acaba sendo muito mais prazeroso e você envolve muitas outras coisas. Basicamente, uma sala de aprendizagem cooperativa, existem vários modelos, eu vou te falar de um deles que usa esse tal do Jigsaw. O professor inicia a aula, em 20 minutos ele dá
uma visão geral do que eles vão estudar naquele dia. Depois ele divide em turmas, muitas vezes essas turmas funcionam por um mês, grupos de 3, de 4, e ali ele distribui o conteúdo para aquela turma estudar. E um ensina o outro. Depois eles passam de um grupo para outro e vão levando os conteúdos para as outras equipes, para os outros grupos. No final, por mais 20 minutos, meia hora, o professor faz a conclusão, tira dúvida e, ao mesmo tempo, todos os alunos falam um pouquinho do que aprendeu. Então, eles têm uma troca de experiências ali entre eles, né? Algumas coisas interessantes é que no nosso grupo, nos nossos grupos pequenos, a gente sempre tem um coordenador, um relator, um controlador do tempo, um controlador do silêncio, alguém que vai cuidar do material. A gente divide tarefas e essas tarefas, então, elas são rotativas também, cada semana é um que fica diferente. Então, essas coisas vão dando a ele a responsabilidade individual, a autonomia, isso que a Thaís falou, que eles foram aprendendo a falar na classe, a fazer perguntas na classe. Ser protagonistas. Né? A ser protagonistas, entendeu? Você quer complementar aí a fala da Não, Harmonia? Eu fiquei meio receosa em falar em questão da minha célula, mas eu posso falar porque eu tive muita dificuldade no começo, que foi às vezes até meio desmotivante. Eu divulguei minha célula, era do 3º semestre. Eu não sei se devido ao fato das pessoas já estarem no meio do curso, elas se desanimaram, sendo que pessoas do 1º semestre são mais animadas. Até uma célula de um amigo meu, que era do 1º semestre, teve um sucesso muito grande. Aí eu passei muito tempo tentando convencer as pessoas a participar da minha célula, sendo que o objetivo não é esse. O objetivo é você mostrar e que as pessoas se interessem. As pessoas têm que se sentir disponíveis para aquilo. Aí chegou um momento que eu meio que desisti de fazer de uma cadeira do meu semestre. Eu era do 3º, eu queria fazer até de processo. Aí eu tava tentando, não deu certo. E eu tinha uns amigos, quando eu entrei no 4º semestre, que eram do 3º, era um semestre anterior. E eles queriam muito estudar inglês para uma das casas de cultura. Aí eu vou tentar fazer isso. Eu mesmo estando num semestre à frente, eu me juntei a pessoas que eram do semestre atrás do meu, e a gente conseguiu estudar uma coisa que era útil para todos nós. Isso me deu uma sensação de satisfação muito grande, porque eu consegui usar a metodologia no passe com pessoas de outro semestre, apresentar o programa, e foi algo que foi muito produtivo para mim e para eles. Aí foi um momento que a minha célula, finalmente eu me senti pertencente, protagonista na realização da célula. Esse foi um dos melhores momentos do ano, foi quando eu consegui fazer essa célula de língua estrangeira. Ok. Professor Harmonia, vamos falar um pouquinho, já estamos entrando na reta final, vamos falar aqui dos resultados do trabalho do PASSE. Na sua pesquisa de doutorado, você tem estudado essa temática, o que é que a gente pode falar aí de indicadores, resultados aí que a gente pode compartilhar com a comunidade? Se a gente for olhar para os objetivos do PASSE, a gente chama de objetivos gerais aqueles que são a longo prazo, de transformar capital intelectual em capital social, que é a ideia da solidariedade. O que eu estou aprendendo aqui eu vou levar para outras comunidades. A ideia de fazer profissionais habilitados para trabalhar em equipe, usando aprendizagem cooperativa, sinergia entre os cursos e tal. A gente já percebe isso, porque o PASSE foi criado em 2009. Então, hoje, a gente tem vários profissionais que... esses dias eu tive com o Renan Luiz, ele me contando... Hoje, ele é professor numa escola pública, né? Ele formou em administração, e ele está levando a aprendizagem cooperativa para dentro da escola, né? Então, a gente vê que isso está funcionando para quem tomou posse disso para a sua vida, né? Em termos de objetivos específicos, aquilo que a gente espera conseguir agora, essa pesquisa que eu estou fazendo, eu estou avaliando várias coisas. Por exemplo, rendimento acadêmico. Eu estou comparando os colegas de classe, os membros de célula e o articulador, nas disciplinas que eles fizeram uma célula disciplina especificamente. E assim, o resultado que eu tenho inicialmente é, por exemplo, nesse aspecto do resultado acadêmico em si, né? É que mais de 70%, 72% dos colegas da classe foram aprovados. Aprovação nessas 60 disciplinas que eu estou avaliando, teve 72% de aprovação. 72% de aprovação. Isso, e disso dos colegas, de uma forma geral, a média da classe. Os que são membros de célula, o índice de aprovação deles chegou a 85%, 13% a mais. E dos membros de célula, 82%.
10% a mais. Então, quem está trabalhando com aprendizagem cooperativa está conseguindo resultado melhor. Isso é um fato. Isso são números de notas, né? Inclusive, desse grupo que eu analisei, não existiu nenhum trancamento dos membros de célula, enquanto, no geral, teve 2% de trancamento de disciplina. Agora, os resultados, vamos chamar assim, de formação humana, eu estou trabalhando com a ideia da avaliação qualitativa, e aí a gente faz, então, a categorização dos conteúdos que eles falam nos seus relatos de experiência. A cada semestre eles escrevem um relato de experiência. Os índices são assim muito, muito interessantes de você perceber o nível de satisfação da participação deles, o que você ouviu aqui das meninas, né? E que a gente tem isso por escrito, né? Por exemplo, uma das meninas escreveu no seu relato de experiência que ela tinha fobia, e isso foi diagnosticado na infância dela, que ela tinha fobia de público. Ela teve muito problema no ensino médio de ter que apresentar trabalho. Ela sempre fugia, não fazia. Quando ela foi para a seleção do passe, ela entrou no auditório da FEAC, 300 pessoas ali no auditório para concorrer a uma bolsa, né? Meu Deus. Aí ela disse que foi um gatilho que disparou, de medo, né? Ela quis ir embora, mas a colega que tinha chamado insistiu e tal. Na primeira oportunidade, ela foi para o banheiro e se desabou em choro lá. Aí a amiga dela procurou ela pelo Zap, achou e tal, insistiu, ela voltou. No último dia, ela estava lá na frente falando. Que bom, que história bonita. E com essa história, a gente vê muitas outras histórias desse sentimento de pertencimento. Eu sou da universidade, eu tenho amigos lá, eu tenho com quem contar. Nas lutas, dentro e fora, eu tenho com quem contar. Né? Tem uma amizade, solidariedade. Isso, então o resultado humano disso é uma coisa assim que não dá para você mensurar. Você vai ver percentuais, quantas vezes um cita uma coisa, outra cita outra e tal. Gente, muito bonito, muito legal. Parabéns pelo trabalho de vocês. Se alguém quiser mandar um alô, ainda dá tempo aí rapidinho. Oi, Tereza, a nossa grande chefe, a alô, nossa chefe Juan. maior. Oi, Juan, tá melhor da coluna. Eu queria convidar toda a comunidade acadêmica para conhecer o passe e participar, para ver o quanto incrível é e que nem sempre tem que ser chato estudar. Beleza. E com amigos ainda melhor. Que bom. Gente, muito obrigado, Hermani, muito obrigado, Thaís, Alice, Raíza e principalmente a você, ouvinte aí, pela sintonia na nossa Universitária FM. O Casa Aberta vai ficando por aqui, no áudio grande maestro Antônio Carlos Lima, Natiele Silva na produção, eu, Ismael Furtado, na apresentação. Até a próxima sexta. Fique com um maravilhoso fim de tarde. Tchau. Na casa aberta, em permanente construção. Na casa aberta, em permanente construção. ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, emissora da Fundação Cearense de Pesquisa e Cultura, Universidade Federal do Ceará.